Bom dia, bom dia, bom dia! Seres mágicos, trabalhadores da luz, voluntários do bem, que escolheram estar aqui hoje nessa live. Bom dia para você que vai assistir essa live aqui depois. E como que surgiu a ideia dessa live, né? Meu filho Miguelzinho virou para mim e perguntou: mãe, por que você gosta tanto de correr as suas barras? E ele tem me visto muito nesse movimento de toda semana estar fazendo as barras. Estou muito engajada com a divulgação das próximas classes de barras de Access. E talvez você esteja percebendo todo esse movimento por aqui pelo meu Instagram também. E daí surgiu essa ideia de fazer essa live, de compartilhar, né? O que fez eu me apaixonar pelas barras de Access, como que isso surgiu aqui na minha vida e como que isso pode ajudar você também a mudar toda a sua realidade, né? Então vamos lá, gente. O que são as barras de Access, né? Para poder começar aqui explicando, se você ainda não conhece, se esse assunto ele tá chegando aqui de paraquedas na sua vida. A barra de Access, ela é uma ferramenta energética, né? Para quê? Para facilitar acesso à consciência. É por isso que a gente chama de barras de Access. Access vem de acesso, acesso à consciência. E o que as barras de Access elas fazem, né? Elas são 32 pontos na nossa cabeça que quando ativados, quando esses pontos eles são ativados, é feita a liberação energética de pensamentos, sentimentos e emoções que estão criando limitações na nossa realidade. E quando a gente tem essa possibilidade de eliminar aquilo que está causando limitação, o ser livre, ele tem total espaço para poder ser quem realmente é. Seja bem-vinda, Ju, seja bem-vinda, Karen. Então, quando você começa a eliminar pensamentos, sentimentos e emoções, você começa a tirar tudo aquilo que está te limitando na sua vida para que você possa começar a perceber as possibilidades, né? As possibilidades que antes você não estava disposta a perceber. E quando eu fiz a minha primeira classe de barras, o que aconteceu? Eu atuava como coach de carreira. Uma das minhas coaches, ela me mandou os mantras de Access. E os mantras de Access, eles são baseados muito em perguntas, né? Em perguntas de expansão de consciência. Por que as perguntas, elas são tão poderosas? E eu trago isso aqui nas lives. Porque quando a gente começa a fazer perguntas para o universo, a gente começa a sair do espaço de conclusões que a gente tirou sobre a nossa vida, sobre tudo aquilo que não está acontecendo, e a gente começa a abrir esse espaço para as possibilidades. E olha, é exatamente isso que as barras elas fazem também. Então, deixa eu trazer aqui o exemplo do dinheiro, por exemplo, que é um exemplo muito didático, né? Imagina que nesse momento você está vivendo uma situação interessante aí sobre a questão do dinheiro, né? E aí você olha para sua conta bancária, você olha para as suas contas chegando e você chega à conclusão de que não tem dinheiro, tá? Não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro. E aí você começa a repetir isso para você mesma e essa conclusão que você tirou sobre não ter dinheiro, isso começa a solidificar cada vez mais essa realidade de não ter dinheiro, tá? E aí cada vez mais você tem o quê? Situações que vão solidificar isso, essa situação de não ter dinheiro. Quando você começa a fazer as perguntas para o universo, você sai dessa limitação que você tá, pensamento, sentimento e emoção, se conecta com tudo aquilo que você está vivendo por você ter chegado a essa conclusão de que você não está vivendo, e isso abre espaço para as possibilidades. Então, quando você começa a perguntar para o universo, como eu posso ter mais dinheiro com total facilidade? Universo, quais são as fontes de renda que estão disponíveis para mim hoje que nunca estiveram antes? Universo, como eu posso fazer mais dinheiro com alegria, com glória, com diversão? Então, perceba que quando você começa a fazer as perguntas, você começa também a alterar
a tua frequência vibracional. Por quê? Porque você está saindo daqui da escassez e da falta e você está abrindo o espaço quanticamente para que possibilidades elas surjam. Então, por exemplo, todos os dias de manhã, né, eu tenho feito os mantras, eu uso um japa mala, que agora eu chamo de japa mágico, né, porque esse é um exercício que tem me ajudado, assim, a realmente criar mágicas aqui na minha vida. E quando eu tô fazendo lá o meu japa mágico, né, fazendo o mantra de Axis, que é de tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, eu vou intercalando isso com perguntas, né? Então, todos os dias eu tenho perguntado: como eu posso ser mais contribuição para esse planeta hoje? Universo, quem são as pessoas que eu poderia ser a máxima contribuição hoje? Universo, quem são as pessoas que irão contribuir comigo? Universo, como eu posso fazer mais dinheiro com total facilidade? Universo, quais são as fontes de renda que estão disponíveis para mim hoje que nunca estiveram antes? O que eu não estou disposta a perceber, que se eu percebesse, atualizaria uma nova e gloriosa realidade na minha vida? O que mais é possível, universo? O que mais é possível? O que eu não estou disposta a mudar na minha vida, que se eu tivesse disposta a mudar, isso atualizaria uma realidade totalmente diferente? Como eu posso sobrecriar essa realidade muito, muito, muito além dessa realidade? E tudo que estiver impedindo que isso aconteça, eu peço que se destrua e se descrie vezes 1 deusilhão de vezes. E para quem já fez a classe de barras, nesse momento a gente utiliza o enunciado aclarador. O enunciado aclarador, ele é como se fosse uma varinha mágica, né? Que traz à tona todas essas energias e explode essas energias, dissipa essas energias. E aí perceba que quando você para de olhar para o problema e você começa a olhar para a solução, para tudo aquilo que é uma possibilidade de solução, percebe como que a leveza e o peso dessas duas situações diferentes, sabe? Porque quantas vezes você está olhando para um problema que não é problema, tá, gente? Em Axis a gente diz que a gente não tem problemas, a gente tem situações interessantes que nós estamos vivendo. Por quê? Porque tudo que acontece nos favorece. Pode ser que nesse momento você esteja vivendo uma situação interessante na sua vida e que você esteja julgando essa situação como ruim, mas às vezes é o que se requer para que a sua realidade se atualize, para que aquilo que você realmente gostaria de estar vivendo na sua vida aconteça. Então, gente, às vezes é um emprego que você precisa perder, para quê? Para que novas possibilidades se abram. Às vezes é um relacionamento que você tá super apegado àquela pessoa e que quando esse relacionamento termina, você fica muito mal, você fica, sabe, julgando aquilo como ruim por aquele relacionamento ter terminado, quando na verdade o universo ele tem reservado uma pessoa que vai ser muito, 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 muito mais contribuição na sua vida. Seja bem-vinda, Lu, Lari. Tá fazendo sentido para vocês isso? E daí, gente, o que aconteceu, né? Quando eu fui fazer, quando essa minha cliente, ela me indicou os mantras de Axis, eu comecei a usar essas perguntas no meu dia a dia, eu comecei a ouvir, tem vários vídeos gratuitos no YouTube, gente. Eu comecei a ouvir nos vídeos de uma pessoa chamada Vanessa Passo. A Vanessa, ela é maravilhosa. E quando eu comecei a ouvir esses mantras e eu comecei a acordar fazendo perguntas para o universo, né, sair das conclusões de tudo aquilo que eu estava vivendo, e eu comecei a utilizar essa ferramenta de Axis, as coisas elas começaram a fluir, as coisas elas começaram a caminhar. E aí eu comecei a perceber que era possível começar a criar pequenas mágicas. E qual que é o segredo, né? De quando a gente está utilizando as pequenas mágicas na nossa vida e a gente percebe que aquilo funciona. É que a gente começa a acreditar que é possível a gente fazer mágicas maiores. E foi exatamente isso que aconteceu, sabe? Começaram a acontecer situações pequenas na minha vida que eu percebi como mudanças muito positivas a partir desse espaço, né, dessa mudança que eu tinha feito de sair das conclusões e começar a estar nas perguntas. E ali eu comecei a acreditar que Axis poderia ser um grande presente para minha vida, e daí eu comecei a querer me interessar por conhecer mais sobre as barras de Axis.
E foi quando eu escolhi fazer o curso. Quando eu fui fazer o curso, gente, eu nunca tinha corrido as minhas barras, eu nunca tinha passado por uma sessão, eu escolhi ir direto para o curso. E o curso, ele foi tanta expansão de consciência na minha vida, sabe? Ele me surpreendeu tanto, porque numa classe de barras de Axis, talvez você vai aprender sobre coisas que você nunca ouviu falar na sua vida. E eu falo que é muito além de você aprender como fazer uma sessão de barras. Vai muito além do que você aprender sobre os 32 pontos na cabeça que são relacionados a diferentes áreas da nossa vida, como dinheiro, comunicação, criatividade, sexualidade, o ponto da cura, da nossa capacidade que o nosso corpo tem de se curar e tantos outros. Mas não é só sobre isso, né? Não é só sobre você aprender a fazer a liberação energética nesses 32 pontos. Uma classe de barras, ela é um grande convite para que você escolha uma maneira diferente de existir nessa realidade, deixando para trás, né, dissipando todas as limitações, tirando o foco de tudo aquilo que não está funcionando para você e trazendo para você, abrindo as novas possibilidades. E numa classe de barras de Axis, você aprende muitas outras ferramentas de expansão de consciência além das barras. Então, gente, quando eu fui fazer essa minha primeira classe, eu recebi tanto da classe, que na classe eu escolhi que eu queria me tornar também uma facilitadora. Então, olha que incrível, que foi tão surreal para mim que eu trabalhava com coaching, eu tinha o meu negócio ali rodando 100%, só que fez tanto sentido para mim e eu recebi tanto que ali eu escolhi que eu queria compartilhar, que eu queria espalhar, ajudar a espalhar mais consciência pelo planeta e que eu queria facilitar que essa ferramenta ela pudesse chegar para mais e mais pessoas. E aí, gente, o que aconteceu? A primeira coisa que aconteceu comigo na classe de barras, né, foram insights. Foram situações que eu fui percebendo, decisões que eu percebi que eu precisava tomar na minha vida e que eu não tinha coragem antes de tomar. E a primeira delas é que eu fazia parte de uma mentoria, né? Eu fazia parte do Instituto Diana Rodrigues. A Diana foi uma pessoa incrível, maravilhosa. Fui coach e mentora lá durante 2 anos no Instituto. Foi uma pessoa onde eu aprendi muito do que eu sei hoje sobre negócios, sobre captação de clientes, sobre como viver do negócio de coaching e de terapias. Mas qual foi a ficha que caiu para mim naquele momento? Tinha 2 anos já que eu estava lá com a Diana no Instituto. E ali caiu a ficha que eu precisava seguir o meu próprio caminho. Que eu precisava começar a seguir o meu saber, né? O que a minha intuição ela estava dizendo para fazer. Então essa foi a primeira ficha que caiu. E não foi uma decisão fácil. Tanto que eu ainda fiquei ali uns 6 meses da minha vida ainda patinando, sabe? Para poder atualizar e entender como que isso ia se reorganizar na minha vida. A segunda ficha que caiu naquele momento para mim é que o meu caminho não era mais com o coaching. Eu falo que a gente não deixa de ser coach, mas hoje o meu negócio ele tá 100% focado para as terapias holísticas, para as questões energéticas, né? Não é mais o meu foco de trabalho, por exemplo, vender processos de coaching. Naquele momento, eu ainda não tinha clareza de como que isso ia acontecer. Por quê? Porque eu já estava vivendo 100% do meu negócio de coaching, estava começando nesse negócio de terapias, né? As barras tinham acabado de surgirem na minha vida e aí eu fiquei assim, sabe, buscando organizar como que isso ia se atualizar, mas foi a ficha que caiu e ali eu tive muita clareza. E Pix inesperado na minha conta no dia seguinte, que eu acho que foi o mais incrível. Eu lembro que quando eu recebi esse dinheiro, né, que até o dia da classe não estava disponível para mim, ali para mim foi mais uma comprovação, sabe? Do quanto que quando a gente libera energeticamente aquilo que tá bloqueando a gente de receber, o quanto que a gente fica aberto, sabe? Para que novas possibilidades elas se atualizem na nossa realidade. Para que pessoas elas possam entrar em contato com a gente. Para que situações, para que coisas que estavam bloqueadas elas se atualizem. E aí, gente, um dos benefícios mais relatados numa sessão de barras é uma profunda sensação de paz e calma. Então você sai de uma sessão de barras assim, muito zen, e eu senti muito forte isso, eu senti muito forte o fluxo de energia, né?
a sensação de gratidão. Você começa a ficar muito mais presente para tudo aquilo que você pode ser grata na sua vida, para tudo aquilo que você já está vivendo hoje. Então lembra que, olha, essa ferramenta, ela é uma ferramenta que te permite parar de colocar o foco nas tuas limitações, em tudo aquilo que não está funcionando, e ela começa a trazer o foco para você e abrir espaço para tudo aquilo que ainda pode ser. Então, quantas vezes você está aí olhando para a sua vida e reclamando de tudo aquilo que você ainda não tem ou que poderia ter, e isso não está te permitindo reconhecer, né? Toda a tua jornada, tudo aquilo que você já caminhou até aqui, tudo aquilo que você já conquistou, as coisas que você já tem hoje. E quando a gente estuda sobre a lei da atração, né, sobre cocriação da realidade, uma das primeiras coisas que a gente aprende é a importância da gratidão. Porque quanto mais nós somos gratos por tudo aquilo que a gente já tem, o universo ele traz mais disso para você também. E aí ontem, né, aconteceu uma situação muito interessante comigo, porque eu cheguei na escola do meu filho e eles estavam cantando o hino nacional. E eu me emocionei muito, assim, ouvindo o hino nacional, e eu lembrei da minha época de infância, eu lembrei da minha época de escola, quando eu cantava o hino nacional também, sabe? E do quanto orgulho naquele momento eu tinha de ser brasileira. E aí vieram vários pensamentos na minha cabeça, sabe? De quantas vezes eu reclamei do nosso país, de quantas vezes eu reclamei, sabe, da corrupção, das coisas ruins que acontecem aqui. E talvez isso esteja acontecendo com você também, sabe? Quantas vezes você olha para a questão da segurança e aí você começa a reclamar e você começa a tirar conclusões de que esse país não presta, de que todo mundo é corrupto, de que isso, de que aquilo. Eu não sei quais são os interessantes pontos de vista que você tem sobre isso, mas o que eu quero trazer aqui, na verdade, é justamente essa possibilidade, sabe, de abrir espaço para uma outra visão. E como seria se, em vez de você começar a olhar para tudo aquilo que não está funcionando aqui e você começasse a ser grata por tudo aquilo que funciona e que é muito bom no nosso país, sabe? Toda a liberdade que nós temos, toda a amorosidade que nós temos, sabe? Toda a alegria que o povo brasileiro ele tem, a facilidade que a gente tem, sabe? De estar num país que é um país onde a gente tem muita liberdade, de estar num país onde tudo é muito abundante. Então, as barras, elas te permitem abrir espaço para isso, sabe? De você sair da reclamação e você começar a olhar também para tudo aquilo que você pode agradecer, por tudo aquilo que você pode olhar à sua volta e falar: muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada por isso. E o que mais é possível? O que mais é possível aqui? É você parar de reclamar de tudo aquilo que está acontecendo e você começar a fazer perguntas para o universo, né? Universo, como pode melhorar isso aqui? Como tudo isso que eu já tenho e que é muito bom pode ser ainda melhor? Como eu posso ser, em vez de reclamar, como eu posso ser mais contribuição para o meu país? Como eu posso ajudar a criar uma nova realidade aqui? Vocês estão entendendo a profundidade disso, gente? E é por isso que eu digo que, assim, uma classe de barras, ela te permite uma forma diferente de funcionar no planeta. Porque você começa a escolher parar de fazer o que todo mundo está fazendo, você escolhe ser a energia da mudança. Você escolhe ser a energia do convite. Você escolhe ser a energia da contribuição. E quando você simplesmente tudo muda, sabe? Eu tenho trago aqui a metáfora da vela, né? Uma vela, imagine, eu quero que você se conecte agora com um quarto apagado. Um quarto totalmente escuro, onde só escuridão nesse quarto. Não passa nenhum fio de luz, muita escuridão.
E aí você olha à sua volta e você começa a reclamar que tá tudo escuro, que você tá com medo. Você tá com medo porque esse quarto ele é sombrio. E você não sabe quem são as pessoas que estão à sua volta. Você não sabe qual é a intenção dessas pessoas. E você tá com muito medo nesse quarto. E daí, você é aquela pessoa que escolheu se iluminar. Você é aquela pessoa que escolheu se iluminar. E quando você se ilumina, quando você escolhe despertar, você percebe que você tem a capacidade de iluminar todo esse ambiente, e dissipar todo o medo, toda a escuridão. E perceba quanta contribuição você pode ser para todas as outras pessoas que estão à sua volta também. Uma vela apagada que se acende, ela é capaz de acender 1 milhão de velas à sua volta. Uma pessoa que escolheu despertar e ser contribuição nesse planeta, ela é capaz de iluminar e de ajudar a despertar muitas e muitas e muitas e muitas e muitas e muitas e muitas outras pessoas. Não subestime a capacidade que você tem de ser a diferença no mundo. A diferença que você tanto vem requerendo, sabe? A diferença que você tanto gostaria de estar vivendo. E a Access te dá essa possibilidade de perceber que você pode ser essa mudança. E como seria se nós fôssemos 100 pessoas? Como seria se nós fôssemos 1000 pessoas? Como seria se nós fôssemos 100 mil pessoas? Como seria se nós fôssemos 1 milhão de pessoas? Então essa ferramenta, ela é uma ferramenta que ela tem ajudado a mudar a vida de milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro. Foi algo que foi assim um grande divisor de águas na minha vida e pode ser que seja na sua também. Eu tô aqui para ser a energia do convite, te convidar a experimentar e a tirar as suas próprias conclusões. E como seria se você tivesse aberta a receber todos os julgamentos, né? E qual que é a questão do estar aberta a receber todos os julgamentos? Quantas e quantas e quantas vezes, o quanto você está travada para colocar a tua voz no mundo, para ser a contribuição que você poderia ser ainda mais para as pessoas, se você estivesse se permitindo ser quem você é, se você não tivesse o medo do julgamento das pessoas. E talvez você fale para você mesma, mas eu não tô nem aí para o que os outros pensam. Será? Às vezes você não tá nem aí para o que a maioria das pessoas pensam, mas tem uma pessoa em especial, que é uma pessoa que você não quer magoar, é uma pessoa que você não quer decepcionar. É uma pessoa que você tem se travado aí, que tá te impedindo de ser a máxima contribuição para você mesma e para o mundo, porque você não quer decepcionar essa pessoa. Porque se você se permitir ser quem você realmente é, talvez você vai ser muito diferente da sua família. Talvez você vai ser muito diferente das suas colegas de trabalho, dos seus amigos, das pessoas que estão à sua volta. Quem são as pessoas que você tem medo de decepcionar? E que é justamente o que está te impedindo de ser a tua energia nesse mundo, nesse planeta. Eu lembro que quando eu saí da CLT, eu pedi demissão da CLT em 2019, né? Eu tava no meu limite ali para poder ser coach. E eu lembro que quando eu escolhi ser coach, né, as pessoas elas viravam para mim, elas falavam assim: "Nossa, você é muito corajosa". Mas esse corajosa era no tom de louca, sabe? Eu lembro que minha mãe pirou quando eu disse que eu ia sair do trabalho e ela falou assim: "Você agora vai depender de marido, é?" E isso foi algo que eu ouvi durante toda a minha vida, sabe? E o quanto medo que eu tinha de depender do meu marido, ele me fez ficar tanto tempo na CLT, sabe? Vivendo uma vida que eu não queria mais estar vivendo, que estava me destruindo por dentro. Porque eu não queria decepcionar a minha mãe, sabe? Porque eu não queria que a minha mãe, ela perdesse aquela imagem da mulher forte que eu tinha criado, sabe? Por tudo aquilo que eu tinha conquistado, por ter o meu próprio trabalho, por ter o meu próprio dinheiro. Então, quem são as pessoas que
que você não quer decepcionar hoje. E tudo que estiver impedindo que você coloque a sua voz e a sua energia no mundo, vamos destruir, descriar isso agora, vezes 1 deusilhão de vezes. Como seria? Como seria se permitir ser quem você é? Está disposta a receber todos os julgamentos. Porque Axis te dá também uma possibilidade de você começar a se conectar com aquilo que faz mais sentido para você e que talvez não faça sentido para mais ninguém. Quando eu escolhi ser coach foi sobre isso, era o que fazia sentido para mim e não fazia sentido para mais ninguém, sabe? Como eu ouvi que ser coach era moda, que todo mundo agora era coach, e quantos comentários maldosos, sabe? No sentido de me colocar para baixo mesmo. E quanto medo eu tive no meu coração, sabe? De falhar. Quanto medo eu tive no meu coração de não conseguir ter clientes pagantes. E eu lembro que eu pensava assim, sabe, no íntimo do meu ser, o que as minhas colegas de trabalho vão pensar por eu ter deixado um cargo de gerente de vendas numa multinacional para ser coach, e se isso não der certo, as pessoas vão rir de mim. Quais são os lugares onde você está deixando de fazer aquilo que é o que faz sentido para você, porque você tem medo das pessoas rirem de você, porque você tem medo de não dar certo e de você virar chacota. Tudo que isso é, tudo que isso representa, tudo que isso trouxe à tona, vamos destruir e descriar isso agora vezes 1 deusilhão de vezes. E é sobre isso, sabe? É sobre você começar a escolher estar tão feliz que a opinião das outras pessoas, ela é só a opinião das outras pessoas, sabe? Que você começa a perceber, e na classe de barras você vai aprender sobre isso, que tudo é apenas um interessante ponto de vista. O que aconteceu, né, gente, na época das eleições, que ficou metade das pessoas de um lado e a outra metade das pessoas do outro. As pessoas, elas estavam apenas defendendo os seus pontos de vista. Não tem certo, não tem errado, não tem bom, nem tem mal. Só que cada um tinha um ponto de vista diferente sobre tudo aquilo que estava acontecendo, e os dois lados queriam defender os seus pontos de vista. E como seria se você pudesse perceber isso, e se você fosse capaz de liberar essa necessidade de provar para as outras pessoas que você está certa ou que você está errada, que você é melhor ou que você não é pior do que as outras pessoas. Então, quando você começa a correr as suas barras, você começa a abrir espaço para que tudo isso aconteça. Eu lembro que esses dias meu marido virou para mim e falou assim, porque cada um tem o seu processo de despertar, tá, gente? E eu quero dizer assim, com todo o amor do mundo, porque o meu marido, ele é a máxima contribuição para mim, sabe? Meu marido, ele é uma pessoa que eu falo que é um grande presente que o universo me deu. Só que eu estou no processo de despertar e ele está num outro momento dele, ainda desse processo de despertar. E muitas coisas ele olha para as coisas que eu tô fazendo e ele julga como loucura, né? E aí eu lembro que esses dias ele virou para mim e falou assim, você fica agora com esse negócio de como pode melhorar, e as pessoas ficam só olhando pra sua cara. Ele quis dizer que as pessoas ficam achando que eu tô maluca, eu acho que foi isso. E daí eu virei pra ele e falei assim, Lucas, o que as pessoas elas pensam sobre mim é só o ponto de vista delas. Eu tô usando a ferramenta que tem criado espaço pra mim para que eu possa expandir cada vez mais. Eu tô usando a ferramenta que tem criado espaço pra mim para que eu possa sobrecriar a minha realidade. E isso é o que funciona pra mim. E não quer dizer que tá certo nem que tá errado, quer dizer que é o que tá funcionando pra mim. E é o que eu tô escolhendo compartilhar aqui com vocês hoje. Porque eu escolhi parar de reclamar de tudo aquilo que eu acreditava que não estava funcionando na minha vida e começar a perguntar pro universo, como pode melhorar isso aqui? E quando eu comecei a fazer essas perguntas, quanta coisa tem acontecido na minha vida, gente, desde que eu conheci as barras de Axis. E quanta coisa tem mudado, e quanta coisa tem expandido. E principalmente de dentro para fora, sabe? O quanto eu tenho me permitido. Hoje é a primeira vez que eu tô vindo aqui para esse Instagram para fazer uma live sem maquiagem. Como seria se você não precisasse de mais nada, sabe? Para ser quem você realmente é.
E eu amo maquiagem, tá, gente? O que eu tô trazendo aqui é que cada vez mais você vai se permitindo ser quem você é e tá totalmente desconectado do que os outros vão pensar. Porque você começa a perceber que tudo é só um ponto de vista. E eu tô aqui hoje para ser contribuição. E se você tá julgando, sabe, a roupa que eu tô, o ambiente, se você tá julgando que eu tô com maquiagem, que eu tô sem maquiagem, isso diz respeito sobre você, não diz respeito sobre mim. Vocês estão conseguindo perceber, gente, a grandiosidade disso? E se estiver fazendo sentido para vocês, deixa aqui para eu poder saber. Compartilha essa live para que esse conteúdo ele possa chegar para mais e mais pessoas. Eu trouxe mais um monte de coisas aqui para poder compartilhar com vocês, coisas que eu escolhi compartilhar hoje, tá? E aí você começa a querer sair do perfeccionismo e abrir espaço para autenticidade. Quantas vezes me criticaram pela minha voz, que a minha voz isso, que a minha voz aquilo. Fui rejeitada no coral da escola. Comecei como operadora de telemarketing e recebi um monte de feedback negativo por conta da minha voz. Esses dias mesmo, uma pessoa, uma terapeuta, ela virou pra mim e falou assim, olha, tem que fazer um trabalho para essa sua vozinha, parece uma voz de criança. E aí, gente, antigamente, sabe, o quanto que isso me machucava, o quanto que isso me doía. E hoje não, porque hoje eu sei que é só o ponto de vista dela e hoje eu já estou num espaço de entender, sabe, o que essa pessoa viveu para ela ainda ter esse tipo de julgamento. E hoje eu sou capaz de reconhecer a minha voz com uma máxima contribuição. Se não fosse essa vozinha linda aqui, eu não poderia estar aqui compartilhando com vocês aquilo que está dentro do meu coração. Só que quantas vezes as pessoas que estão à sua volta, elas vão tentar te colocar para baixo. Só que você só vai entrar nessa energia e nessa vibe se você escolher comprar esses pontos de vista. E quando você começa a reconhecer o ser infinito que você realmente é, a capacidade que você tem, quando você começa a se reconhecer como co-criador da tua realidade, ninguém mais tem o poder de te abalar. Ninguém mais tem o poder, sabe, de dizer que você não pode, que você não é capaz, que você é isso, que você é aquilo, que você é aquilo outro. Então eu não tô aqui hoje no lugar da perfeição, eu tô aqui hoje para ser contribuição para as pessoas que escolhem receber, para as pessoas que escolhem ouvir de mim. E lembra que, uma das perguntas que eu fiz também, quem são as pessoas que eu poderei contribuir hoje? Quem são as pessoas que eu vou poder ser a máxima contribuição? E quem são as pessoas que poderão ser a máxima contribuição comigo? E quantas vezes a gente se perde, gente, querendo agradar todo mundo? Não é sobre agradar todo mundo. É sobre você começar a escolher viver a tua verdade. E as pessoas que se conectam com a tua verdade são as pessoas que vão se conectar contigo. Sabe? Tá tudo bem se você gosta de sorvete de chocolate. As pessoas que gostam de sorvete de chocolate são as pessoas que estão ali na mesma vibe, na mesma frequência que você. E aí, você precisa também estar muito forte para começar a abrir mão das pessoas que vão se afastar de você. Quantos e quantos amigos eu perdi, gente? Sabe por quê? Porque não estão mais na mesma vibe que eu. Quando você começa a despertar, a elevar a tua frequência, quando você começa a não querer mais frequentar determinados ambientes, quando você começa a não querer mais falar de determinadas coisas, quando você começa a escolher não fazer mais parte de determinadas situações, pessoas vão se afastar e tá tudo bem. E quantos e quantos e quantos amigos, quantas e quantas e quantas pessoas maravilhosas o universo ele tem trago para a minha vida, que são pessoas que estão conectadas com essa nova Daniele, com essa nova pessoa. E quais são os lugares que você tá deixando de ser você mesma porque você tem medo de ser diferente das pessoas que estão à sua volta? Talvez do seu marido, talvez da sua família, talvez dos seus amigos. Quanto mais a gente vai despertando, gente, mais vocês vão perceber que a gente vai precisar abrir mão, sabe? Abrir mão.
talvez das pessoas que foram muita contribuição na nossa vida em algum momento, mas que nesse momento não estão mais alinhadas, sabe? Com o nosso momento de vida. Gratidão, meninas, pelo carinho. Exatamente, Gisele. Ó, o nosso processo de evolução, eu digo que assim, que ele é individual, tá? Por quê? Essa questão da solidão, o que eu percebo, né? E eu tive muito medo disso, tá, gente? E uma das fichas que caíram pra mim é o quanto que eu estava me limitando de ser quem eu realmente era por medo de perder meu marido. E isso era inconsciente, tá, gente? Isso era inconsciente. Porque você começa a perceber que quando você começa a ficar muito diferente das outras pessoas, o quanto que as pessoas elas começam a estranhar, sabe? E eu tenho um amor tão grande pelo meu marido, assim, é uma pessoa que foi tanta contribuição na minha vida e ainda é, que chegou um determinado momento da minha vida que eu percebi que o grande medo que eu tinha de expandir era justamente de perder ele, sabe? De que a gente se desconectasse. Não porque a gente quer, mas porque começa a haver uma distância. E isso vai acontecer e pode ser que já esteja acontecendo aí com você, sabe? De você olhar para tua família e não ter pessoas para que você possa conversar sobre energia. Mas eu quero que você saiba também que outras pessoas vão entrar na sua vida que vão estar conectados com aquilo que você está falando, com aquilo que você está vivendo, com aquilo que está fazendo sentido para você. E como seria você estar aberta a receber de tudo e de todos? Mesmo que isso seja desconfortável. Mesmo que isso seja desconfortável, tá? E aí, gente, ó, uma outra coisa que eu percebi, né? Estar aberto a receber foi um dos grandes presentes que as barras de Axis trouxe pra mim. Porque a gente aprende nessa realidade que é melhor você dar do que você receber. E talvez você seja aquela pessoa que passou a vida inteira carregando tudo e todo mundo nas costas, sabe? Buscando ser a Mulher Maravilha e nunca se permitiu ser cuidada. Por quê? Porque não estava disposta a receber. E aí eu lembro que meu marido, ele virava pra mim e ele falava assim: Dani, você tá precisando de dinheiro pra isso, isso e isso? E daí eu virava pra ele e eu falava assim: não precisa, eu tenho dinheiro, não precisa não. Dani, você quer que pague o teu almoço, ou você quer que pague isso, isso e isso, quer que deixe dinheiro aí pra você ir no sacolão? Coisas triviais, gente. E eu sempre dizia não pro meu marido. Por quê? Porque eu não estava disposta a receber dele. Lembra, ó, cresci a minha vida inteira ouvindo da minha mãe, gente, sem julgamento nenhum aqui, tá? Porque eu sei que minha mãe estava fazendo isso de um espaço de total amorosidade, a partir das vivências e das experiências que ela teve. Mas eu cresci com a minha mãe falando: você não pode depender de homem, não dependa de homem, não dependa de marido. Então, o tempo inteiro, durante o meu relacionamento, eu não estava disposta a receber do meu marido. E aí hoje, né, depois que eu comecei a ter essa conscientização, quando meu marido pergunta: olha, você quer dinheiro pra isso, isso e isso? E eu falo: eu escolho receber. Universo, mais disso, por favor. Mais disso, atualiza o universo. Então, quais são os lugares, quais são as pessoas que você não está disposta a receber? E que talvez você nem tenha se dado conta. E que se você tivesse disposta a receber, seria a máxima contribuição para você. Seria ainda mais contribuição para você. O quanto que você não está disposta a receber daquele chefe mala. O quanto que você não está disposta a receber daquelas colegas de trabalho que estão doidas para te passar a perna. Daquela tua vizinha fofoqueira. O quanto que você não está disposta a receber, às vezes, da tua mãe, que vive falando mal de você, da tua sogra, que vive falando mal de você. Mas sabe o que eu escolho compartilhar aqui com você hoje? Que todas essas pessoas, mesmo aquelas que você tá julgando como chata, mesmo aquelas que você tá julgando que não são contribuição para você, elas são contribuição para você. Porque tudo que acontece nos favorece. O que a gente julga como bom e como ruim é só um julgamento, é só um julgamento. Às vezes, sabe, a pior situação que você tá passando na tua vida é a situação que, putz, é o que você precisa passar porque é o que vai ajudar você a crescer. Às vezes é aquele chefe pentelho que vai te fazer não entrar na tua zona de conforto e tirar a sua bunda da cadeira para poder ir procurar um espaço em um lugar que seja mais contribuição para você. Eu lembro que eu trabalhei numa empresa, gente, que assim, foi muita contribuição para mim. Eu cresci muito lá, eu tive muita oportunidade naquela empresa. Só que chegou um momento, gente, que
era uma empresa com administração familiar, e aí uma das donas da empresa tomou uma implicância comigo, e eu lembro que eu comecei, todos os dias que eu saía daquela... E eu fui mãe solteira, tá, gente? Só para poder contextualizar aqui. Eu fui mãe solteira da Carol. Eu tive ela eu engravidei com 16 anos, então foi bem desafiador. E daí eu tinha muito medo de ser mandada embora, tá? Tinha muito medo de ser mandada embora. Então eu era aquela funcionária Caxias, sabe? Aquela que chegava mais cedo, saía mais tarde, que vestia a camisa da empresa. Então eu era muito dedicada para o meu trabalho. E aí quando isso começou a acontecer lá, assim, eu fui ficando muito triste. Tá até vindo aqui, sabe, uma emoção sobre isso. Eu fui ficando muito triste nessa empresa. E aí eu lembro que, assim, eu comecei a viver umas situações de humilhação mesmo lá. E, assim, umas situações muito pesadas. Só que eu tinha muito medo de ser mandada embora. E aí eu fui aguentando aquilo tudo, sabe? E eu fui aguentando aquilo tudo quietinha, porque eu tinha medo de ficar desempregada e que faltasse as coisas para minha filha, sabe? E quais são os lugares onde você está se destruindo por dentro porque você não está reconhecendo ainda a grandiosidade que você é? Que você não está reconhecendo a tua própria capacidade e se valorizando? Quais são os lugares? E aí, gente, eu lembro que, assim, eu comecei a botar currículo. Comecei a botar currículo e comecei a não escolher mais aquilo pra mim, sabe? E quando eu comecei a não escolher mais aquilo pra mim, eu lembro que eu participei, assim, Eu participei de 2 processos seletivos. Um era para uma empresa muito top. Era perto da minha casa, a empresa, assim, o salário muito maior. E aí eu passei em todas as etapas do processo seletivo. Mas na última etapa com a psicóloga me reprovou. Ela não me aprovou. E aí eu vi aquilo assim, putz, como um baita de um castigo, sabe? E eu fiquei muito chateada, porque eu tava vivendo aquilo tudo, eu não queria mais estar vivendo aquilo dentro daquela empresa, e aí eu tava cheia de esperança naquele emprego que tinha surgido pra mim, e aí não tinha rolado, e eu fiquei chateada com Deus, sabe? Quantas vezes acontecem situações na nossa vida que a gente não compreende, que a gente começa a reclamar, sabe? E quando a gente começa a reclamar do que a gente está vivendo, a gente está se colocando num espaço de julgamento que a gente sabe mais do que Deus. E eu nunca tinha tido essa consciência. E isso também aconteceu comigo quando a minha neta, ela desencarnou. E eu sempre trago isso aqui porque foi o momento mais desafiador da minha vida, né? Em agosto de 2021, a minha neta, ela desencarnou com 2 anos e 8 meses e... ali, assim, eu fiquei muito triste com Deus, muito triste com o que estava acontecendo. Eu ainda tinha interessantes pontos de vista sobre uma vida inteira pela frente, né? Por que a minha neta, tão boazinha, inocente, foi embora e tantas pessoas más e ruins, elas continuam aqui nesse planeta? Cadê esse Deus, né? E eu entrei muito nesse espaço de julgamento. Só que ali... foi a grande virada de chave da minha vida, sabe? Então pode ser que você esteja vivendo situações aí na sua vida que, caramba, seja o momento mais difícil da tua vida, o momento mais desafiador. Mas eu quero que você saiba que tudo que acontece na tua vida, ela tem um propósito. Tem um propósito. Porque Deus sabe de todas as coisas. Então pode ser que a gente ainda não entenda, né? E todo esse meu processo de despertar... que começou lá atrás, em 2019, eu lembro que a gota d'água foi quando a minha neta, ela faleceu. E ali, em agosto de 2021, sabe, foi uma virada de chave na minha vida, porque ali eu me dei conta, eu falei, tem que ter mais do que isso, tem que ter mais do que isso. E foi quando eu comecei a buscar ainda mais. No mês seguinte, eu fui fazer o meu primeiro curso de Reiki, a minha primeira sintonização, e fui aprofundar os meus estudos de física quântica, de lei da atração. E, gente, quanta coisa mudou na minha vida a partir disso, que eu tinha julgado lá atrás como algo ruim. E quando a gente começa a perceber a vida após a morte, né, que nós estamos aqui de passagem,
que todos nós vamos voltar para nossa pátria espiritual e que tá tudo bem, sabe? Que é só um ponto de vista que nós compramos de que a morte é algo ruim. E existem algumas culturas que veem a morte como algo muito positivo, que fazem festa quando as pessoas elas partem. E é isso que eu quero que você perceba, sabe? Que não é sobre o que está acontecendo na sua vida, é sobre a forma como você está vendo. O seu pensamento, ele cria a tua realidade. Então, a forma como você está vendo as coisas que estão acontecendo com você é o que vão solidificar isso na tua realidade ou abrir espaço para algo ainda mais grandioso, para algo ainda mais maravilhoso na sua vida, que talvez você ainda não tenha consciência. E aí entra o poder das perguntas. Qual é o presente que está disponível aqui para mim nessa situação que eu não estou conseguindo perceber? Qual é a oportunidade que tem nisso aqui que eu acredito que seja muito ruim do que eu estou vivendo hoje, que eu não estou conseguindo perceber, que se eu tivesse disposta a perceber, eu começaria a agradecer. Eu iria parar de reclamar e eu iria começar a agradecer. E aí, gente, eu lembro que 5 dias depois de eu ter sido reprovada nesse processo seletivo, eu fui chamada para o Grupo Boticário. E o Grupo Boticário, ele foi a melhor empresa que eu já trabalhei na minha vida. Eu fiquei 5 anos lá. E assim, foi uma empresa que tinha tanto respeito pelos funcionários, pelos colaboradores. Foi uma empresa onde eu tive tanto reconhecimento. Foi uma empresa onde eu conquistei tantas coisas, sabe? Meu primeiro carro eu comprei lá. Meu primeiro carro zero eu comprei lá. Viajei para Paris com tudo pago pela empresa. Eu lembro que no meu primeiro ano de empresa eu entrei lá em 2011 e aí em 2012 eu fiquei com o primeiro lugar de vendas da regional Rio de Janeiro e Espírito Santo. Então foi o melhor desempenho. E foi quando eu fui para Paris com tudo pago pela empresa e foi incrível, foi maravilhoso. E aí eu me dei conta, sabe, de que tudo aquilo que tinha acontecido lá atrás naquela empresa, que eu tinha julgado naquele momento como ruim, era a melhor coisa que podia ter me acontecido. Porque quantas vezes é o bom, é aquilo que você olha para sua vida, que você fala, ai, tá bom aqui, pelo menos eu tenho isso, que é o que tá te impedindo de viver o extraordinário na tua vida, que tá te afastando de viver aquilo que você realmente poderia estar vivendo na tua vida. E as barras de Axis, elas começam a abrir espaço para que você possa perceber isso, para que você possa estar presente para as possibilidades. E aí eu lembro que mesmo tendo ficado um ano inteiro trabalhando, mesmo tendo ficado em primeiro lugar, tendo ido para Paris com tudo pago, eu lembro que eu ficava com o pensamento assim, será que isso foi sorte de principiante? Será que isso foi sorte de principiante? Será que você realmente é tão boa assim? Quais são os lugares onde você está julgando que você não é tão boa? Quais são os lugares onde você está questionando a tua capacidade, onde você não está se reconhecendo como ser infinito que você realmente é, capaz de co-criar na tua vida absolutamente tudo aquilo que você quiser? E aí no ano seguinte, dei o meu melhor lá, vesti a camisa da empresa e conquistei novamente uma viagem para Nova York com tudo pago. E, gente, foi incrível, sabe? Não é só sobre isso, foi sobre todas as conquistas que eu tive ali dentro. Mas a principal delas foi de me reconhecer, de reconhecer o meu potencial, de reconhecer a minha capacidade, de ser valorizada, de estar num lugar onde as pessoas valorizavam o meu trabalho, sabe? Onde eu amava trabalhar, onde eu amava fazer o que eu estava fazendo. E eu escolhi compartilhar tudo isso aqui com você porque eu sei que nada é por acaso. Eu sei que você não caiu nessa live aqui por acaso. E talvez fosse esse o recado que o universo ele tivesse para você hoje, sabe? Do quanto que você é incrível, do quanto que você é uma pessoa assim maravilhosa, mas você não está disposta a reconhecer, porque você está olhando para as limitações e não para as possibilidades, para tudo aquilo que você tem possibilidade de criar e que você ainda não se permitiu. E aí, gente, uma dos pontos que a gente ativa numa sessão de barras
é o ponto da banda de poder. E a banda de poder, ela é um dos pontos na nossa cabeça, porque quando a gente elimina, né, os pensamentos, as crenças limitantes que a gente tem sobre aquilo que a gente pode e sobre aquilo que a gente não pode, a gente passa a reconhecer a nossa capacidade de co-criar a nossa realidade, de fazer absolutamente tudo aquilo que a gente quiser. E aqui eu acho que tem uma outra chave também muito poderosa que pra mim foi assim um grande diferencial. Perceber que eu poderia começar a criar as coisas a partir da facilidade em vez do esforço. Porque durante toda a minha vida, né, e todas essas conquistas que eu tive, que eu tô compartilhando aqui com vocês, elas vieram no esforço, no braço. Lembra? Eu era a pessoa que chegava primeiro na empresa e eu era a pessoa que saía por último. Por quê? Porque eu tinha um interessante ponto de vista de que tudo aquilo que eu precisava conquistar na minha vida, tudo aquilo que eu queria conquistar na minha vida tinha que vir por muito esforço. Porque a gente passa a vida inteira, né, ouvindo de que o trabalho, ele é esforço. De que você não pode ser feliz no trabalho, sabe? Que você trabalha a semana inteira e se mata de trabalhar a semana inteira para você ser um pouquinho feliz no final de semana. Que a alegria só para o final de semana. E como seria se você tivesse um trabalho onde você pode se divertir todos os dias e ser feliz todos os dias e não somente aos finais de semana? O que mais é possível que você nunca considerou? O que mais é possível? E eu não quero que você responda essa pergunta com a tua mente lógica. Eu quero que você esteja aberta a receber essa conscientização do universo. O que mais é possível? Como você realmente gostaria que a sua vida fosse? E se fosse possível atualizar essa realidade? E se isso pudesse vir para a sua vida a partir do espaço da facilidade? E não do esforço com que você escolheu conquistar tudo aquilo que você já conquistou na tua vida? E aí você começa também a sair do papel de vítima para o papel de protagonista. Durante muito tempo, né, eu estava nesse lugar de coitadinha de mim, porque eu fui mãe jovem, porque eu fui mãe solteira, coitadinha de mim, porque eu fui abusada do meu pai lá na minha infância, da minha infância até a minha adolescência, coitadinha de mim porque eu tenho uma filha para criar. Depois, quando meu filho Miguel nasceu, que eu descobri que ele era especial, coitadinha de mim porque eu tenho um filho especial. E o quanto que você está deixando de reconhecer a potência que você é, porque você tá nesse lugar de coitadinha. Ai, Dani, mas é porque você não sabe o que meu marido faz comigo, você não sabe o que a minha mãe faz comigo, você não sabe o que meu pai é, porque você não conhece a minha vida. Em todos os lugares, tempos, dimensões e realidades onde você está escolhendo ser vítima de tudo aquilo que você está vivendo, em vez de protagonista, em vez de ser a pessoa responsável por mudar tudo isso, toda essa piscininha de bosta que tu criou na tua vida, vamos destruir e descriar isso agora? Vezes 1, deusilhão de vezes? Como seria você olhar para tudo à tua volta e você reconhecer que tudo isso foi você que criou? E se foi você que criou, você também tem o poder de descriar. E de criar, de sobrecriar algo completamente diferente. Se você tivesse disposta a liberar pensamentos, sentimentos e emoções que estão te limitando para se conectar com o ser infinito que você realmente é e com todas as possibilidades que estão disponíveis para você hoje. E aí, gente, ó, eu trouxe mais um monte de coisas aqui. Não vai dar tempo de aprofundar nessas outras coisas aqui nessa live, mas o que fez muita diferença pra mim e que é o que me faz amar tanto correr as minhas barras, e eu tenho passado por sessões de barras toda semana, eu tenho escolhido receber barras toda semana. Todos os dias eu faço a minha autoativação das barras, e isso você também aprende na classe de barras de Access. Mas o que eu percebi? Que aumentou muito a minha criatividade, a minha capacidade de criar coisas novas. Então, só essa semana aí, ó, eu criei um projeto de parceria com praticantes de barras, que é a Barras com Facilidade, para que a gente possa levar mais sessões de barras de Access para todo o Rio de Janeiro. Criei a Operação Destrava Terapeuta, um programa de... um workshop de vendas para terapeutas, porque eu percebo que muitas terapeutas têm a maior boa vontade do mundo, estão aqui dispostas a contribuir com o planeta, mas estão travadas porque não sabem como vender o seu trabalho. E isso vai acontecer agora dia 27 de março, então se você é terapeuta, se você quer viver do seu negócio de terapia, se quer saber mais,
Me manda um direct aqui no final dessa live que eu vou te explicar tudo como vai funcionar. Melhorou as questões relacionadas à sexualidade. Quando você deixa de ter pontos de vista fixos e não julgamento sobre o sexo, sobre o seu corpo, como as coisas elas começam a fluir mais rápido. Mais energia, mais vitalidade, mais presença. Todos os dias eu pergunto para o universo, onde eu devo ir? Com quem eu devo falar? O que se requer? O que se requer? Lembra lá? Como você gostaria que a sua vida fosse? Quanto você gostaria de estar faturando no seu negócio hoje? Ou quanto você gostaria de estar recebendo como funcionário, se a tua escolha é continuar sendo funcionário? Mas quanto você realmente gostaria de estar ganhando? E aí, depois de perguntar, né, como tudo isso é possível, eu começo a perguntar para o universo: o que se requer, universo? O que se requer para que essa realidade ela se atualize na minha vida? E eu sei tudo aqui que eu tenho pedido para o universo. E o que o universo ele tem trago para mim é o quê? Contribua mais com as pessoas. Contribua mais com as pessoas. E quando você escolhe ser funcionária do universo e contribuir com o planeta, o universo, ele começa a escolher contribuir mais com você também. E quantas oportunidades têm surgido para mim a partir dessa situação, né? A partir das escolhas que eu tenho feito depois que eu conheci as barras de Access. E aí eu lembro que um dia uma outra ex-coach minha, né? Ela viu o perfil de uma pessoa e aí ela encaminhou esse perfil para mim. Então era uma pessoa que eu não conhecia antes. E aí eu entrei em contato com essa pessoa e fechei uma parceria com essa pessoa e essa pessoa ela tá sendo a máxima contribuição para minha vida. Então é sobre isso que eu tô falando, sabe? De quando você começa a fazer as perguntas e pedir para o universo que o universo ele traga pessoas que vão ser a máxima contribuição para você, o universo começa a trazer pessoas que vão ser a máxima contribuição para você. Então, como seria você parar de reclamar de papai, mamãe, do vizinho, da irmã, dos primos, da tia chata, de sei lá quem que você tá reclamando, e você começasse a pedir pessoas na sua vida que serão mais contribuição para você. E para finalizar, né? Quando você conhece a ferramenta da barra de Access, você escolhe parar de funcionar através dos pensamentos, sentimentos e emoções que você veio vivendo a sua vida inteira. E você escolhe começar a funcionar a partir do ser. Ser quem você é. Perceber a energia das pessoas. Perceber as possibilidades. Perceber as situações que estão à tua volta. Você começa a saber que você sabe. Você começa a saber que você sabe. E se empoderar de quem você é. E começa a estar disposta a receber de tudo e de todos, mesmo que isso seja desconfortável. Mesmo que isso seja desconfortável. E aí, quando você está disposta a receber de tudo e de todos, e você começa a perguntar para o universo, quais são os presentes que estão disponíveis para mim hoje? A mágica ela começa a acontecer. Então, por exemplo, ontem eu tive uma cliente minha que me ofereceu uma massagem de presente. Como pode melhorar? Uma sessão de massoterapia. Eu tenho uma outra que ofereceu para mim um jogo de cartas, gente, de presente. Incrível. Eu tenho 2 clientes ontem que me mandaram depoimentos. Então, como pode melhorar? Como pode melhorar o universo? Eu ontem recebi Pix lá na minha conta. E o que mais é possível? O que mais é possível? Como seria você parar de reclamar de tudo e começar a perguntar para o universo? Universo, quais são os presentes que estão disponíveis aqui para mim hoje? E você começa a escolher ser a energia do convite. Convidar outras pessoas a experimentarem tudo isso que você está se permitindo experimentar, viver. E ser a energia da contribuição. Porque lembra que é a lei do dar para receber. Quanto mais você dá, mais o universo devolve isso para você. E o quanto você tem se permitido verdadeiramente ser contribuição. Você escolheu estar nesse planeta. Você escolheu estar aqui e fazer parte de todo esse processo de transição planetária que nós estamos vivendo. Mas o quanto você ainda está presa nos julgamentos que você tem sobre quem você é, sobre as suas capacidades, sobre aquilo que você pode, aquilo que você não pode fazer. O quanto você vem se destruindo para não reconhecer a contribuição que você verdadeiramente pode ser para você mesma e para o mundo.
E se você escolher conhecer a ferramenta de barra de Axis também, eu tenho um convite para você. Dia 1º de abril vai ser a minha próxima classe de barras de Axis em Botafogo, aqui no Rio de Janeiro. Se você escolher também, para mim vai ser uma honra e um grande presente poder facilitar que essa ferramenta incrível de expansão de consciência ela possa chegar para você também. E que você possa expandir cada vez mais a tua energia no mundo e ser ainda mais contribuição para esse planeta. E para tudo aquilo que a gente escolhe. Para tudo aquilo que a gente escolhe viver aqui. Como pode melhorar ainda mais. Gratidão, Gisele. Tô vendo aqui, ó. Tá nesse processo, foi encorajador. Gratidão pelo feedback. Que você possa escolher cada vez mais. E aí, pode ser que você esteja num interessante ponto de vista aí de Dani, não tenho dinheiro para fazer o curso de barras agora. Usa as ferramentas que você já tem. Lembra, ó, quando eu comecei com as barras, eu comecei ouvindo áudios lá no YouTube. Tem vários vídeos meus, várias lives lá no meu canal do YouTube também. Você encontra lá no link da bio. Se você sentiu o chamado e quer saber mais sobre a classe de barras, como que funciona, me manda um direct que eu também vou te explicar tudo como funciona. Também tô escolhendo. Vem sim, Gil, vai ser uma honra. Monique, gratidão pelas palavras. A Lana Freitas falou, pergunto pro Criador do Universo, o universo não se move sozinho. Ó, foi legal a Lana trazer essa colocação aqui, tá, gente? Por quê? Por que a gente fala sobre o universo e a gente não fala sobre Deus, né? Por que a gente usa esse nome de universo? O universo, para Axis, é Deus, é o criador de tudo aquilo que há. Pelas religiões. Quanto tempo na sua vida você teve medo de fazer algo errado e ir para o inferno eternamente, queimar no fogo do inferno? Então é só por isso que Axis não não usa esse nome de Deus, tá? Por quê? Porque a gente tem um monte de interessantes pontos de vista sobre Deus. Mas você chame do que quiser, tá? Mas eu escolho compartilhar com você que quando a gente fala do universo aqui, de fazer perguntas para o universo, a gente está fazendo perguntas para o nosso Criador, para o Criador de tudo aquilo que há, para a energia que está em tudo e onde nós estamos inseridos. Mas você dê o nome que faça sentido para você, porque uma coisa que eu aprendi em Axis é que não tem certo nem errado. Eu não tô aqui para trazer nada disso que eu tô trazendo como uma verdade absoluta, mas para tudo aquilo que fez sentido para mim, que tem feito toda a diferença na minha vida, e é por isso que eu tô escolhendo compartilhar com você também. Mas tudo na nossa vida e nesse planeta, nós temos uma coisa que é uma lei que é muito poderosa e que Deus também respeita, que é a lei do livre-arbítrio. Então pode ser que essa grande ferramenta ela já esteja disponível para você, porque se não tivesse, você não estaria nessa live aqui. Nada é por acaso, mas tudo são as nossas escolhas. E quantas vezes a realidade que você tem pedido na sua vida, ela já está disponível para você, mas você não está disposta a perceber, a receber disso. E é sobre isso, gente. Gratidão, gratidão a todo mundo que ficou aqui até o final. A você que vai assistir essa live depois. Eu vou deixar essa live gravada aqui. Então, se você puder deixar o seu comentário, qual foi a maior ficha que caiu para você, compartilhe esse conteúdo para que ele possa chegar para mais e mais pessoas e que a gente possa ser ainda mais contribuição para esse planeta também. Um beijo grande e até a próxima!